Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquela sexta-feira, no fim do meu expediente, dei de cara com meu ex-noivo. Olha, levei até um susto. Era a última pessoa que esperava encontrar. Ali, na saída do meu serviço. Aliás, confesso que estava esperando até outra pessoa, o Rogério. Um cara com quem eu andava envolvida e que de vez em quando aparecia ali de surpresa para me apanhar. Lembro que falei: ué, Dudu, o que você está fazendo aqui? Nem sabia que você estava em Curitiba. Tudo bem, Alanis? Então, cheguei hoje à tarde. Nem fui para casa da mãe ainda. Só pensava em te ver. Sabia como é que você tá, né? Imaginei que você ainda continuasse trabalhando aqui. Olha, foi realmente uma surpresa para mim. Eu não esperava. A gente se cumprimentou com um abraço. E enquanto isso, fiquei olhando ali em volta para ver se o Rogério não estava com o carro ali estacionado, me esperando. Porque, repito, às vezes ele aparecia ali no serviço para me apanhar. Não vi nenhum sinal dele. O Dudu perguntou se a gente podia conversar e, sem saber o que fazer, concordei. Fomos até uma pastelaria que havia ali perto. Fazia pouco mais de um ano que eu não vi o Dudu. No começo, logo que terminamos o noivado, chegamos a ficar noivos. A gente ainda se falava de vez em quando, por mensagem, mas depois da separação mesmo, nem isso. O fim do nosso noivado foi uma decisão que partiu de mim. Eu é que não quis continuar. E quer saber? Eu gostava dele. Não sei exatamente porquê, o motivo real, mas não sei, eu senti que o nosso relacionamento estava esquisito, não estava satisfazendo, apesar de gostar dele, repito. Até que acabei tomando a decisão de terminar tudo. Ele não desistiu muito fácil de mim, não. Ficou insistindo um monte para a gente voltar. Colocou parentes na história, amigos, só que no fim me mantive firme na minha decisão. Tempos depois, ele aceitou uma proposta de trabalho na empresa lá onde ele já trabalhava e foi assumir um cargo de gerência numa outra empresa do grupo que ficava em Minas Gerais. E desde então, a gente tinha meio que perdido o contato. Lá se ia pouco mais de um ano. Olha, esse homem me fez tantas perguntas, que sabia o que andava fazendo da vida, desde que ele foi morar lá em Minas Gerais. Inclusive perguntou se eu estava namorando. Ele foi perguntando e eu fui respondendo. Só que quando ele quis saber se eu estava com alguém, eu, sei lá por quê, não soube o que falar. Repito, eu estava de rolo com o Rogério, só que ninguém sabia. E a gente mantinha o nosso romance sem segredo por um único motivo. Ele era casado. E além de casado, também moravam no bairro, pertinho de casa. Aliás, os dois até deviam se conhecer. Ju, não foi por causa dele que eu terminei meu noivado com o Dudu. Até porque quando a gente desmanchou, eu nem sonhava em ter nada com o Rogério. A gente se conhecia só de vista, né? Mas nem se falava. Nem sonho eu podia imaginar que fôssemos nos envolver. Alguns meses se passaram até que o Rogério começou a se aproximar de mim. E não sei o que me deu, mas mesmo sabendo que ele era casado, acabei me deixando levar. Era um homem tão charmoso e tinha uma conversa que simplesmente me fez ficar caidinha. Para dizer bem a verdade, eu não tinha certeza dos meus sentimentos. Não sei se dava para dizer que eu estava apaixonado. Acredito que não. De todo modo, estava envolvida bastante. E o que era para ter sido um romance casual foi ganhando corpo e se tornando mais sério com a passagem do tempo. Tanto que já se ia para mais de 5 meses que estávamos juntos. Eu gostava dele, mas não tinha certeza do que sentia. Se era paixão, se era só encantamento. Só sei dizer que ele me fazia bem. Mesmo sendo casado, mesmo não podendo me dar a atenção que eu queria. Só que aí eu pergunto,
Como que eu ia contar isso pro meu ex-noivo? Ele ali diante de mim, querendo saber se eu estava namorando, e eu envolvida com um cara casado. Então, em vez de responder, me fiz desperta e devolvi a pergunta. Mas e você, tá sozinho ainda ou deixou alguém te esperando lá em Minas Gerais? Não, continuo sozinho. Aliás, Alanis, você sabe melhor do que ninguém, não se faça de boba, que eu nunca consegui te esquecer. Você é mulher da minha vida, sempre foi. Quem vê pensa, né, Dudu? Aposto que tem um monte de namorada lá em Minas, né? Ou então pelo menos alguma paquera. Fala a verdade pra mim. Você quer que eu acredite que você nunca mais se envolveu com ninguém depois que a gente desmanchou? Pior que não, viu? Aliás, você ainda não me respondeu. Você tá sozinha? Ou tá namorando alguém? Como ele insistiu, eu tive de mentir. Falei que não tinha ninguém. Mas que já tinha ficado com um cara. O Rogério, na verdade, tinha sido o único homem com quem eu tinha me envolvido depois de desmanchar meu noivado. Só que como que eu ia dizer isso? Sabe, ali pro meu ex-noivo, que eu tava namorando, de caso, com um cara casado. Se ninguém sabia do nosso romance. Pelas tantas, o Dudu começou a recordar o passado, a falar dos nossos tempos de namoro, de noivado, dos planos que a gente tinha feito. Falou que nada tinha mudado em relação a ele. Que ele continuava me amando do mesmo jeito. E não tinha perdido a esperança de retomar o nosso relacionamento. Não falei nada, só fiquei escutando. Aí ele acrescentou. Então, Alanis, nesse tempo todo que eu tô lá em Minas, eu consegui fazer um pezinho de meia. Já tô com um bom dinheiro guardado no banco e nesse tempo todo eu só tive um pensamento. Vir atrás de você. Te convencer a ir embora comigo. Não desistir da gente. Eu ainda sonho em me casar com você. Meu Deus, o que eu ia dizer? Fiquei olhando para ele em silêncio, sem saber o que responder. Resumindo, depois ele fez questão de me levar para casa e, detalhe, também fez questão de entrar e dar um abraço na minha mãe. Olha, foi até esquisito, viu? Porque apesar de eu não estar esperando, esse reencontro com o Dudu acabou mexendo comigo. Ele estava tão bonito, sabe, todo alinhado. E acima de tudo, as coisas que ele me falou sobre os planos dele para o futuro, tudo me incluindo, sabe? Isso também me deixou muito, mas muito pensativa. Foi inevitável recordar dos tempos que a gente tinha passado junto. Os anos de namoro, os meses de noivado. Ao todo, quase 4 anos juntos. Não dava para negar que a gente tinha sido feliz. Ele cuidava tão bem de mim. Eu era, por assim dizer, prioridade absoluta na vida dele. Mas no fim acabou do jeito que eu falei. Eu terminei tudo. E para piorar, acabei sendo a outra na vida de um homem casado. Um cara que só podia estar comigo durante um tempo. E que me tratava, naturalmente, como segunda opção. Aliás, ele nunca tinha dito que me amava. Nem nunca sequer cogitou de deixar a esposa para me assumir. Nunca. Se bem que eu também nunca cobrei nada dele, nem entrei no assunto, né? A verdade é que aquele reencontro com o Dudu me deixou muito mexido. Minha mãe fez uma festa lá em casa, quando cheguei com o meu ex. Ela sempre adorou o Dudu e nunca entendeu por que eu tinha terminado tudo. Sendo que, na opinião dela, era o melhor partido que eu ia encontrar na minha vida. Era assim que ela falava. Que eu jamais encontraria outro como o Dudu. Para ser meu marido, o pai dos meus filhos. Imagine se ela soubesse que agora eu estava envolvida com um cara casado. E um cara dali mesmo do bairro. Que ela talvez até conhecesse. Assim como conhecia a mulher dele. Já que eles moravam ali perto. Ela nem fazia ideia. E ela ficou tão feliz quando viu o Dudu, que perguntou se a gente tinha voltado.
Eu respondi que não, mas ela não desistiu. E eu tenho fé, muita fé, que vocês ainda voltem. Aliás, você já jantou, Dudu? Ela fez questão que ele jantasse ali com a gente. E depois que ele foi embora, não parou de falar dele para mim. Eu acho que tudo que ela mais queria na vida era que a gente se acertasse, que retomássemos o noivado. Bom, não preciso nem falar que com a ajuda da minha mãe, ele veio para cima de mim com carga total. Olha, esse homem me fez tantas promessas, se eu voltasse para ele, que me daria uma vida de rainha, que cuidaria de mim, dos filhos que a gente viesse a ter. E olha, não posso negar, fiquei balançada. Só que me fiz de desentendida para tudo aquilo que a minha mãe falava e para as promessas que ele fazia. Inclusive, no sábado, ele passou em casa ali, na parte da tarde, e bem nessa hora, o Rogério mandou uma mensagem. Queria me ver, perguntou se eu podia encontrá-lo no lugarzinho de sempre. Juro, até pensei em despachar o Dudu. Falar que precisava sair, mas em consideração a tudo aquilo que a gente já tinha vivido, respondi pro Rogério que infelizmente não ia poder. Ele não gostou. E já mandou aquela mensagem mal criada. Não pode por quê? Tá fazendo alguma coisa mais importante do que me ver? Nem me dei ao trabalho de responder. Ele chegou a ligar 2 vezes, mas eu também não atendi. Eu nunca tinha deixado de ir quando ele me chamava. Estava sempre disponível. Só que a recíproca nunca era verdadeira, porque tinha vezes que eu queria vê-lo, né? Mas ele dizia que não podia. E eu nunca reclamei. Até porque não tinha direito nenhum, né? Já que era outra na vida dele. O fato é que desde que o Dudu voltou, eu me senti muito confuso. Comecei a botar as minhas opções na balança, a pensar sobre aquilo que realmente queria para minha vida, para o meu futuro. Não sabia como seria minha história com o Rogério. Quer dizer, não sabia. Sabia, né? Com toda certeza, ele jamais teria coragem de largar a esposa para ficar comigo. E, por outro lado, tinha o meu ex-noivo ali, cheio de amor para me dar. Sabe, me prometendo tudo de bom, um futuro maravilhoso. Olha, chegou a dar um nó na minha cabeça. Quase nem dormi naquela noite, de tanto que pensei e refleti. Até que no domingo, passamos a tarde juntos, eu e o meu ex. Fomos almoçar fora. Ele levou inclusive sua mãe, fez questão de levar a minha mãe também. E depois saímos apenas nós dois. Envolvidos naquele clima assim romântico. Pelas tantas acabou rolando um beijo. Principalmente porque depois ele ficou me falando umas coisas tão bonitas. Olhando nos meus olhos. Ele começou a dizer umas coisas que, sabe, que ainda me amava. Que nunca tinha me esquecido. Que tudo que ele mais queria na vida era se casar comigo, ter uma família, a gente ter os nossos filhos. Sabe, isso balança a cabeça da mulher. Eu não disse nem que sim, nem que não. Mas fiquei tão balançada. Porque apesar de tudo, apesar de ter sido eu a terminar o nosso noivado lá no passado, eu me senti de um jeito com a volta dele que não imaginava. Sabe, senti coisas que eu não pensei que sentiria. Fiquei só me imaginando, sabe? Morando com ele, lá em Minas, a gente na nossa casa. Ele prometeu que me daria uma vida de rainha. Acabei encontrando o Rogério na segunda-feira. Ele marcou de almoçar comigo e não sei o que me deu na cabeça para começar a falar do Dudu. Sabia que meu ex-noivo voltou? Ele está morando em Minas. Veio passar uns dias aqui. Ah, é?
E me diga, o que eu tenho a ver com esse cara? Aliás, o que você ainda tem a ver com ele? Nossa, precisa ser grosso assim? Não é que ser grosso. Você sabe que eu não gosto que você fique falando aí de outro cara. Tenho ciúme, ora. Juro, não foi para provocar. Mas acabei falando que o Dudu tinha me procurado e pedido pra gente voltar. Queria me levar com ele lá para a cidade onde ele estava morando. Aí, fazendo aquela cara assim de quem não estava gostando da conversa, ele perguntou: e você falou o quê? Despachou o cara, né? Não. Na verdade, Rogério, eu ainda não decidi. Estou pensando no que fazer da minha vida. Ah, você está pensando, é? Não me diga que você está planejando. E eu, Alanis? E a gente, como é que fica? Sabe, pensando no que você está? Você ficou louca? Não, Rogério, e também não precisa ficar nervoso. Eu estou pensando porque se trata da minha vida, ué. Você não tem mulher, não tem 2 filhas. Eu não tenho nada a não ser as migalhas que você me dá, de vez em quando. Te procuro e você nunca pode me ver. Agora, quando você me procura, aí eu tenho que estar bonitinha, à disposição, né? Você nunca tem tempo para mim. É só quando você quer, só quando você pode. O que você quer que eu faça? Que largue da minha mulher para ficar com você? Você sabe que eu não posso fazer isso. Pelo menos por enquanto. Ele não gostou nada daquele nosso diálogo. Ficou bravo. Mais do que isso, ficou com ciúme. Mais do que isso, ficou despeitado. Eu percebi. Chegou a perguntar se tinha sido por causa do Dudu que eu não tinha saído com ele no sábado, quando ele mandou mensagem. Eu falei que não tinha nada a ver. Só que não sei se ele acreditou. Até porque ele mudou comigo. Olha, o que eu sentia por ele não tinha nada a ver com o que eu sentia pelo Dudu. Pelo Rogério, eu sentia uma atração assim, quase irresistível. Uma coisa muito forte. Nem eu mesmo sabia explicar. Tanto que eu me submetia ao papel de amante. Só que ele tinha esposa, tinha filhos, era casado. E com toda certeza, ele mesmo já tinha me dito, não largaria da mulher para ficar comigo. Já o Dudu era aquela coisa mais calma, sabe? Agora, por outro lado, tinha o fato de que eu não seria a outra na vida dele. Pelo contrário, seria a primeira e única. E se aceitasse a proposta dele, quem sabe eu acabasse recuperando aquela paixão que eu sentia por ele lá no comecinho do nosso namoro. Por isso é que deu um nó na minha cabeça. Por isso me senti tão confusa, até perdida, sem saber o que fazer. Naquele mesmo dia, quando saí da firma, o Dudu estava me esperando ali na frente. Confesso que eu não imaginava que ele estivesse ali. E até fiquei meio preocupada. Dei uma olhada assim ao redor, para ver se não vi o Rogério também ali, com o carro estacionado. Mas como não vi, fiquei tranquila. Só que eu não esperava que o Dudu fosse se aproximar assim, de supetão. E de repente, sem que eu esperasse, juro, tá bem distraída, e me dar um beijo na boca. Tínhamos ficado juntos no domingo. Então, quem sabe ele tem imaginado que a gente tivesse voltado. Só que a verdade é que não tivemos uma conversa definitiva sobre nós. Ele se aproximou, me abraçou e já foi me tascando um beijo na boca. Olha, foi tão inesperado que eu não consegui reagir. No fim, acabei deixando acontecer. E foi bem nessa hora que eu escutei aquela voz. Alanis, mas que palhaçada é essa, hein? Era o Rogério. Ele segurou assim no ombro do Dudu
e o puxou com tudo para trás. O Dudu, naturalmente, não entendeu nada. Sabia o que estava acontecendo? Se eu tinha alguma coisa com aquele cara, porque ele não sabia, nem conhecia. O Rogério, detalhe, os dois já tinham se visto, até porque morava todo mundo ali, mas ele nem sabia quem era. Sabia que morava ali perto, mas se conhecerem de fato, não se conheciam. Muito menos, claro, que a gente estava junto, escondido, eu e o Rogério. Pense na confusão. Os dois começaram a bater boca ali na frente do meu serviço. Aliás, me cobrando também. O Rogério querendo saber por que eu estava beijando o Dudu. E o Dudu perguntando por que o Rogério estava me cobrando daquele jeito. Escuta, vocês têm alguma coisa? Eu não sabia onde enfiar a minha cara. No fim, acabei deixando os dois ali batendo boca e saí de fininho. Acabei indo embora, sozinho, de ônibus. E no trajeto, tive tempo para pensar, para refletir. Até que no fim, acabei tomando uma decisão. Não ia ficar nem com um e nem com o outro. Convenhamos, eu e o Dudu já tínhamos tido a nossa chance lá no passado e não deu certo. Sabe, para ser bem sincero, o que seria? Um relacionamento requentado. Não tinha dado certo no passado, não tinha por que fazer outra tentativa. Com toda certeza, seria perda de tempo. Olha, para ser bem franca, a grande verdade é que eu nunca gostei dele o suficiente para me casar. Gostava. Teve aquela fase da empolgação no começo, mas depois aquilo foi se perdendo. E o que a gente tinha, pelo menos na minha parte, era uma amizade, não mais do que isso. Se com o amor já é difícil levar um relacionamento, imagine quando não tem amor, né? E quanto ao Rogério, apesar de sentir aquela atração arrebatadora que eu não posso negar, sempre senti por ele, não sei por quê, porque essas coisas a gente não explica. Era visto que o nosso caso não ia atar nem desatar. Ele jamais abandonaria a esposa e as filhas para me assumir como sua namorada. E para ser bem sincera, essa coisa de ser a outra na vida de um homem nunca foi para mim. Por isso, resolvi ficar sozinho. Sabe por quê? Porque eu quero ser feliz, mas não pela metade. Eu quero ser feliz por completo. Não quero seguir cometendo erros, buscando atalhos, não. Até porque tenho certeza de que Deus está preparando alguma coisa muito boa para mim. Pelo menos tenho essa esperança, né? Porque eu posso estar enganado. Posso até me arrepender amargamente do futuro. Minha mãe, inclusive, já falou isso para mim. Olha, você está jogando a felicidade fora, viu? Esse menino é um rapaz de ouro. Você nunca mais vai encontrar outro que goste de você do jeito que ele gosta. Ela já me falou isso várias vezes. E quer saber? Eu sei. Mas, é como eu já falei, posso até me arrepender mais tarde. Quem sabe? Só que não vou voltar atrás. Pelo menos por enquanto, quero ficar sozinha. Sabe por quê? Porque eu não quero viver a minha vida sem paixão, sem amor. Do lado de uma pessoa pela qual eu não sinto nada demais. Como também não quero ser feliz pela metade. Sabe, fazendo a felicidade de um homem que não se preocupa com a minha felicidade. Ficando com um homem que já falou para mim, alto e bom som: eu não vou me separar da minha mulher para ficar só com você. Eu não posso, pelo menos não agora. E a gente tá careca de saber que esse não agora é para sempre. Ele nunca vai largar da mulher, nunca, para ficar comigo. Vou me contentar com isso? Claro que não. Eu quero ser feliz no todo.
Quero ser feliz por completo. Por isso tomei essa decisão. Não quero viver com um homem que sinto como se fosse meu irmão. Como também não quero ser a segunda, a terceira opção na vida de alguém que eu sempre tratei como minha prioridade.